compartilhar algo importante com a igreja, porque tudo na nossa vida é motivo de alegria, certo? E eu vou falar, né? Já vou falar, mas após ou diante dessas palavras que eu ousarei transmitir à igreja, isso é exatamente palavras que está dentro do nosso coração, ou a alegria que está dentro do nosso coração, porque Deus ele faz, Deus ele opera, Deus ele honra, Deus ele está, ele faz, e isso edifica a igreja. Amém, igreja? Tudo que Deus faz através da sua vida ou na sua vida, dentro da sua casa, quando um irmão, quando você fala, quando você testemunha isso, a igreja, falo novamente, a igreja, ela se alegra com esse bom testemunho. E o que eu quero expressar essas palavras é compartilhar um pouquinho dessa alegria, só pelo fato de a gente sabe, falei um pouquinho disso ontem, você vai relembrar, que José, ele, na verdade, no momento mais difícil da sua vida, foi o período que mais ele se alegrou, igreja. Às vezes a gente quer testemunhar acerca da grandeza de Deus apenas quando a gente fica livre de problema A, ou B, ou C, ou D. Não, gente. Às vezes você vai estar passando por muitas lutas, mas as evidências desse cuidado, desse amor sempre vai surgir. Enquanto estivermos aqui vai ser assim, guerra. Amém, igreja? E falando disso, direto ao assunto, então vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, tá? Lucas, capítulo 24, versículo 49. Lucas, capítulo 24, verso 49. Amém? Versículo 49. Você tem encontrado, você vai ler com uma voz alta, com aquele que está cheio do Espírito Santo. Amém? O que está escrito na TV. Amém? Isso é pessoal, igreja. Agora, biblicamente, a história, principalmente, eu quero fazer você voltar comigo aqui um pouco o raciocínio. Lembra que Jesus ele fez uma promessa. Na verdade, reconstrua as minhas palavras. Jesus, ele afirmou dizendo que ele rogaria ao Pai e ele daria um outro Consolador. Você lembra disso que está escrito lá no livro de João, capítulo 14? Pois é, essa palavra que Jesus fala, inclusive desse Consolador, nós falamos muito a respeito. Nós sabemos que é o Senhor Espírito Santo. Jesus faz essa afirmação, porém ele fala que ele ia enviar outro Consolador. Agora, aqui no versículo 49 de Lucas 24, ele dá uma direção do que a igreja ou os discípulos daquela época precisariam fazer para poder tomar posse da promessa que ele tinha feito lá atrás, quando ele disse que enviaria outro Consolador. Tá, o Senhor vai enviar, tudo bem, o Senhor vai enviar o que? E agora, o que eu faço quando o Senhor enviar? E aí ele vai dar essa orientação. Vamos lá? Verso 49 de Lucas, é um versículo pequeno, mas porém tem uma significância muito grande, que diz assim: eis que envio. Lucas, é o último capítulo de Lucas, que é o 24, versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de quem, igreja? Isso aqui é Jesus falando, tá? Jesus falando. Antes, ele está dando uma orientação. A promessa do meu Pai: permanecei aonde? Até quando, igreja? Que poder é esse? Já você vai saber que poder é esse. Mas percebe que ele dá uma orientação. Você quer, em outras palavras, ser cheio do Espírito Santo? Você quer receber aquele outro Consolador que disse lá atrás para vocês? Pois é, a primeira atitude que ele vai dizer que aqueles discípulos deveriam tomar é exatamente de permanecer. Aonde? Igreja. Na cidade. Qual seria essa cidade, igreja? Jerusalém, tá?
Jerusalém. Essa é a cidade que ele está se referindo. Então ele diz: permanecei na cidade até o dia, hoje é quanto? 22 de junho ou de 2024. Ele deu uma data? O que foi que ele disse? Até quando, gente? E a gente já entende que nessa expressão não há hora, vamos diminuir, não há segundo, minutos, horas, nem dia. Não há uma data. Você entende assim, como a Bíblia está dizendo? Ele aqui está dizendo até. Poderia ser, só um exemplo, hoje. Poderia ser no amanhã. Poderia ser na segunda, na terça, na quarta. Não aconteceu, eu vou continuar onde Jesus disse que era para eu estar, até que eu fosse revestido desse poder. Antes de prosseguir, eu quero que você entenda que poder é esse, tá? Não com as minhas palavras, mas com a palavra de Deus. É lá no livro de Atos, depois de João, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Para você entender que poder é esse. Será que é um poder do super-homem? Será que é poder de adivinhação? Não. Você já vai entender qual é esse poder. Que poder é esse que Jesus se referia? Vamos lá? Posso? Mas recebereis poder ao fazer o que, igreja? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins. Percebe que ele está expressando que esse poder é o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo. Recebendo o Espírito Santo, você recebe poder. O poder que é aquele que é santo, aquele que ele prometeu lá atrás. Mas eles deveriam agir como igreja? Permanecer na cidade. E até quando? Até que eles recebessem essa promessa. Falar, vou tirar o poder, vou deixar o Espírito Santo, até que eles fossem batizados com o Espírito Santo. E falando disso, o que eles precisariam manter dentro dos seus corações? Novamente aqui para a TV, igreja. Eles precisariam o quê? Acreditar. Se eles não acreditassem, eles iam tentar tomar posse, como é a atitude de muitos nos dias atuais. Jesus fala com ela, ela vem uma, duas, se não der certo ela desiste, vai procurar em outro lugar, que na verdade ela não acredita. Por isso que ela não permanece até ela tomar posse. Ela não acredita, ela vai na tentativa de receber. Ela já vai com aquele pensamento, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela pessoa de mais idade. Sim, eu vou tentar, se não der certo eu desisto, eu vou procurar em outro canto. Quando na verdade, gente, o acreditar leva você a manter-se com essa expressão daquilo que falamos ontem de fé. Por isso que é impossível agradar a Deus se você não tiver essa fé. Se você não tiver essa certeza que procede da fé, você vai vir ao santo lugar como você está. Você viu que não aconteceu nada ou dificultou para você, você desiste. Mas quando você acredita, não importa, está doendo, está difícil, eu não sei quando, não sei que hora e a que momento, mas eu vou continuar, porque ele falou. Eu acredito, se me importar com horas, com data, com dias, não, eu vou continuar apegado àquelas palavras que ele já disse. Ele disse que ia derramar, então tudo bem, eu entendi, mas o que eu preciso fazer? Primeiro, permanecer. Segundo, e ficar até eu tomar posse. Não posso estipular uma data, não posso criar uma meta rasa no sentido de que eu vou tentar aqui 21 dias. Passei 21 dias no jejum de Daniel, não recebi nada, eu vou desistir. Segunda-feira, a partir de segunda-feira, nem mais na igreja eu vou pisar. Então você não acreditou naquilo que ele já falou, desde o primeiro dia do jejum de Daniel. Porque quando você acredita, mesmo que após o jejum de Daniel, você não, digamos que você não recebeu o Senhor Espírito Santo, mas você vai continuar como? Ou como você deveria permanecer? Acreditando. Acreditar na promessa do Pai faz você ver o cumprimento dela, gente.
Acreditar na promessa do nosso Pai, do nosso Deus, faz você focar apenas no que Ele falou e não no que está acontecendo à sua volta. Amém? E por esse motivo, naquela época, quando esse povo, essas pessoas, elas, presta atenção que isso aqui é forte, tá, gente? Isso aqui é precioso. Após desse discurso, antes da ascensão, ou perdão, melhor dizendo, após a ascensão do Senhor, os discípulos, eles voltaram e perseveraram no templo. Agora, foram apenas 120 pessoas. Mas pastor, eram muitas pessoas. Isso fala lá no livro, aqui mesmo em Atos, versículo 15, o capítulo 1, verso 15, fala a respeito que eram apenas 120 pessoas. Mas se você voltar um pouco, a Bíblia vai dizer que Jesus, antes da ascensão dele, ele se apresentou às pessoas durante passou um período de 40 dias. Um período de 40 dias, ele se apresentou. Isso fala aqui em Atos, nós não lemos, se você for ler o verso 3 ao verso 5, ele vai falar a respeito disso. Passou ali um período de 40 dias após a ressurreição dele. Ele falou, ele ensinou, relembrou novamente: olha, vai vir o Espírito Santo, vocês precisam permanecer. Ele falou praticamente as mesmas coisas que ele já tinha dito lá atrás, deles ficarem na cidade até que eles fossem revestidos do Senhor Espírito Santo. Então Jesus vai falar, aí ele se apresenta a mais de 500 pessoas. Olha que coisa forte. De uma única vez ele se apresenta, após a ressurreição, tá, gente? Ele se apresenta a mais de 500 pessoas. E isso está lá no 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Ele se apresentou a mais de 500 pessoas. Mas eu te pergunto, igreja, eu pergunto a você, quantas pessoas das 500 não acreditaram na promessa do Pai? Se perseveraram apenas 120. Igreja, vamos lá, quem é bom de matemática aí? Muito bem, 380 pessoas. A gente diz, foi muito, né? Mas poderia ter permanecido aqueles 500 lá naquele lugar, e seriam cheios do Espírito de Deus. Eles seriam batizados. Mas por que a maioria desistiu? Porque não acreditaram. Não acreditaram. Mas aqueles que acreditaram, eles foram no primeiro dia. Jesus subiu aos céus, eles tiveram que passar uma semana ainda. Aí foram no primeiro dia, estavam juntos, orando, buscando, voltavam para casa. No outro dia, de novo, eles estavam reunidos, igreja, juntos. Passou uma semana, e se isso demorasse mais, eles permaneceriam ali até, como o próprio Jesus disse, até que eles fossem realmente revestidos do Senhor Espírito Santo. Então percebe, igreja, o que muda dentro de cada pessoa é essa palavra que muda o cenário. Eu acredito ou não. Se eu acredito, não importa quantos vão tentar fazer eu desistir, não importa a dificuldade que eu vou enfrentar, não importa a luta que eu estou enfrentando, eu vou continuar porque eu acredito. Agora, se você não acredita, na primeira dificuldade, na primeira dor, no primeiro ai, você desiste. Você ocupará a sua mente, você ocupará o seu discernimento com a dor que você está enfrentando, ao invés de permanecer acreditando. Então isso, igreja, depende e vem da mesma atitude que nós falamos ontem, quando a pessoa é revestida da fé. Por isso que é impossível de ser batizado com o Senhor Espírito Santo se não tiver fé, porque fé é a certeza. Mas eles não estavam vendo, mas eles permaneceram 1, 2, 3, uma semana depois, Jesus ter subido aos céus, os discípulos terem visto aquela maravilha de Jesus subir aos céus, e apareceu 2 anjos dizendo: esse mesmo Jesus, esse mesmo Senhor que hoje sobe, no amanhã ele vai descer para buscar o seu povo. Olha que coisa preciosa, igreja. E a gente vai compreender que depois disso os discípulos vão voltar. 120 pessoas das 500 vão perseverar. Elas vão estar ali. Sabe por que elas vão estar ali? Porque elas acreditaram nas palavras do Senhor Jesus. Elas foram para cima. Deus, o Senhor falou, eu estou aqui. A promessa do Senhor Jesus, do meu Senhor, é de que virá outro Consolador, e Ele tem nome, Ele é santo, Ele é Espírito, e eu estou aqui, eu estou reunido, acreditando fará você permanecer até
até que você seja revestido. Deus, olha aqui para mim, por favor. Deus não estipula data, Deus não estipula hora. Deus, ele fala. Se você acredita, você verá a glória dele na sua vida. Se você não acredita, porque você não vai perseverar. E se você não persevera em prol daquilo que ele já prometeu, significa dizer que você não vai conquistar. Eu estou falando disso, igreja. Por quê? Porque a maior conquista do cristão não é o carro, não é a casa, não é a moto, não é o bem material, é a presença do Senhor Espírito Santo. Todo cristão, se prezasse por essa presença, gente, não teria ninguém desviado, não teria ninguém fraco dentro da igreja, não teriam pessoas com problemas no sentido de fazer com que ela desista ou abra mão daquilo. Não, ela permaneceria, ela estaria junto de Deus. Por quê? Porque esse Espírito falaria dentro dela. Não era apenas um conselho de qualquer outra pessoa, não. Era o próprio Deus dizendo: meu filho, não desista, eu estou aqui. Era isso que o Espírito Santo fazia com Jesus. Por esse motivo que ele foi até o final, morreu obedecendo ao Pai, igreja. Porque ele acreditava. O Espírito desceu sobre a vida do Senhor Jesus porque ele acreditava. Agora, se você for olhar para outro cenário, eu estou falando daquilo que a igreja mais precisa. Mas digamos que essa expressão é para tudo. Se você quer a mudança no seu casamento, na sua vida financeira, em todas as áreas da sua vida, a atitude que você tem que tomar, a ação que você deve ter é de acreditar. Que vem do crer. Se você não crê, se você não acredita, é impossível de acontecer alguma coisa na sua vida, igreja. É impossível. E nós, como igreja, às vezes nós estamos muito presos a tudo que está acontecendo atualmente. Eu não quero saber o que está acontecendo agora. Eu não quero saber a situação que está se apresentando, igreja. Eu quero saber o que ele falou que vai acontecer. E não importa se é amanhã, se é depois, se é daqui um mês, se é daqui um ano, se é depois de 10, se é 15, não importa. Uma coisa é certa, ele vai cumprir a promessa dele. Ele falou que vai voltar para te buscar, pode aguardar que ele vai voltar. Amém, igreja? Ele falou para você que é fiel, que você vai morar com ele eternamente. Ele vai levar você para morar com ele eternamente. Você fiel. Amém, igreja? Porque as pessoas que acreditam se mantêm firmes. Desviou por quê? Porque deixou de acreditar. Não desviou porque estava tão firme. Não, ele já estava desacreditado há muitos anos. Por isso que desviou. E quando saiu da igreja, já estava desviado há muito tempo. Porque quando sai da igreja, é porque o mal já tirou a pessoa, ou a igreja de dentro dela há muito tempo. Como já falamos, o mal não tem interesse de tirar você desse lugar. Ele tem interesse de tirar a presença de Deus de dentro da tua vida. Quando remove, ou quando você dá brechas e é removido aquilo que é santo, aí você fica vulnerável. Aí é questão de dia para você sair dentro do ambiente espiritual. Amém, igreja? Lembra que o que eu perguntei ontem para a igreja? O Senhor Espírito Santo está aqui? Você respondeu dizendo que sim. Você lembra? Por que ele está aqui? Porque o templo dele, que sois vós, que é sagrado, está aqui. Não é pela beleza do lugar, não é pelo conforto do lugar, é porque você tem obedecido, tem seguido, tem se sujeitado, tem se submetido a ele. E ele faz questão não só de morar, mas de arrumar esse templo que é vós para a sua própria habitação. E aí esses discípulos foram, perseveraram, 120 pessoas, 380 desistiram e não quiseram saber daquilo que Jesus tinha falado. Jesus, antes de subir aos céus, ele disse, novamente, você depois lá em casa, verso 3 ao verso 5 de Atos capítulo 1, ele vai falar a respeito disso. Olha, meus filhos, vocês precisam permanecer. Ele reforça novamente o que ele já tinha dito lá em Lucas capítulo 24, versículo 49. Ele apenas ele reforça isso para os seus servos. Mas dos 500, apenas 120 vão estar ali. A minoria, gente, e é assim que acontece. Pode ver, tem muita gente dentro da igreja, mas a minoria tem o Espírito de Deus. A minoria está cheio da presença de Deus. Porque as pessoas querem mais resultado externo do que aquilo que acontece internamente. Porque o que acontece externo, todo mundo vê.
Todos veem. Mas o que acontece interno é apenas o que diz respeito àquilo que é a espiritualidade. O próprio Deus é quem vê. E também o diabo sabe como nós estamos. Quando ele olha para uma pessoa, ele não respeita a etnia, não respeita a tua posição social, ele respeita o que está dentro de você, que é o espírito dele. Se ele vê luz, ele vai passar de largo por você, ele vai passar longe de você. Mas se dentro de você não há luz do Espírito, você pode ter certeza que ele vai encontrar espaço para arruinar a tua casa. E é isso, igreja, que está faltando para o povo de Deus, é acreditar naquilo que o Pai falou. A promessa, Jesus disse, olha, eu vou ler novamente, tá? Olha que coisa, isso aqui é muito forte. Lucas 24, 49. Muito de Deus isso aqui. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. De meu Pai, Jesus estava dizendo, é a promessa de meu Pai. Eu vou enviar sobre vós. Eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Lucas 24, verso 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido. Vamos tirar o poder físico, vamos deixar apenas o nome Espírito, como está confirmado em Atos capítulo 1, versículo 8, que acabamos de ler também. Então, quando Jesus fala a promessa de meu Pai, é exatamente aquilo que ele tinha dito lá atrás. Eu rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador, que estaria até segunda-feira com vocês. Foi isso? Para sempre. Porque o mundo não pode receber, porque não sabe, não conhece, mas vós conhece, porque ele habita em vós e estará convosco. Amém, igreja? E é isso que hoje a igreja precisa ter em mente. A pergunta que eu faço é: você acredita? Você acredita? Se você acredita, você, ao buscar aquilo que foi falado ontem, ao buscar o Senhor Espírito Santo para a sua vida, você não vai ficar esperando que ele se manifeste. Você vai ficar como? Ninguém lembra mais, né? Ao buscar pela presença manifesta dele, você vai ficar como? Como esses discípulos? Muito bem, glória a Deus, alguém salvou. Acreditando. Não tem um ditado que diz: quem espera alcança? É um ditado que não bate muito. Depende, igreja. Se você está esperando, você pode perder a paciência. Mas quando você está acreditando, quando você ouve, quando você vê, você não se envolve com isso. Quando as coisas começam a dar errado do lado de fora, por você acreditar, você vai em frente. Ninguém acredita, mas eu acredito. Amém, igreja? Se você não acredita, mas eu acredito. Rapaz, eu não vou ficar perdendo tempo com isso não. Olha, vocês já estão aí, quanto tempo aí buscando o Espírito Santo? A promessa que Jesus falou até agora nada. Os 380 foram embora, só 120 ficaram. E foram esses 120 que a Bíblia vai dizer a respeito deles lá no capítulo 2 de Atos. Vamos lá em Atos, capítulo 2, você estava no capítulo 1. Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Preste atenção que quando existe essa base, essa estrutura chamado acreditar, isso é muito forte. Quando isso existe, olha o que acontece com a igreja. E é o que tem que acontecer com você. Que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha que coisa forte. De repente veio do céu. O que veio do céu, igreja? Um som como de quê? Impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Olha onde é que eles estavam, igreja. Onde? Numa casa. E de que forma? Assentados. E olha o versículo 3, que diz assim: e apareceram distribuída entre eles língua como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. O verso 4 para fechar. Todos ficaram como igreja cheios do Senhor
do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Olha que maravilha. Por que eles ficaram cheios do Espírito Santo? Porque eles acreditaram. Eu preciso acreditar, igreja. Isso é pessoal, não tem nada a ver. Se a minha esposa não acredita, mas eu acredito. Eu acredito. E quando o seu cônjuge quiser desistir, se você não acreditar, você vai desistir junto com ele. Quando o irmão ir embora, você vai junto porque você não acredita. Porque a gente sabe que há escândalo, que há dentro da igreja, a fofoca que há. As pessoas infelizmente estão próximas dessas outras pessoas. Até trouxe aí 7 semanas falando disso. 6 coisas aborrece o Senhor, mas a 7ª sua alma abomina. A gente trouxe uma grande lição. Passamos 7 semanas estudando, aprendendo acerca disso, que não pode ter dentro da igreja. 7 coisas que não pode ter dentro da igreja. A gente trouxe aí um estudo maravilhoso. Mas infelizmente existe esse tipo de pessoas dentro da igreja, que às vezes estão do seu lado. Porém, mesmo que essas pessoas estejam do seu lado, se você acredita, não importa o que dizem, não importa o que falam, não importa como agem, você vai se manter assim, acreditando, confiante, obedecendo a Deus de todo o teu coração. Não vai se envolver pelos sentimentos, pela emoção, igreja. Amém? Eu preciso acreditar. Eu preciso. Diga para o seu irmão que está do seu lado: acredite na promessa do Pai. Amém? Acredite, igreja. Acredite. Se você não acreditar, eu vou acreditar. Amém? Eu vou acreditar. Aí vem aqueles pensamentos, sabe, que você não consegue, tá vendo? Olha o problema A, olha o problema B. Você está na igreja há tantos anos, mas me diga, me responda, o que você já conquistou? Ele quer que você desacredite daquilo que mais é precioso da parte de Deus, que está dentro de você, que é o Espírito Santo. E ele faz uma comparação dessa preciosidade do seu Santo Espírito com aquilo que você não está conquistando, que é lá do lado físico, as coisas externas. E por esse motivo as pessoas fazem uma comparação por não saber quem é o Espírito Santo. Às vezes, rapaz, sabe que eu não conquistei nada, e o Espírito Santo está lá olhando e vendo ela falar todas essas coisas, e ela acaba desistindo, deixando ele de lado, ou abandona o caminho da fé e vai seguir aquilo que ela mais sonhava ou sonhou em ter: uma casa, um carro, dinheiro, felicidade. Mal ela sabe que felicidade não se encontra nessas coisas, mas é Ele que faz florescer dentro da pessoa, uma vez ela cheia da presença dEle, ela cheia da graça dEle, igreja. Alegria não é uma coisa, alegria é o Espírito Santo, é o fruto dele dentro da pessoa. É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. E aí a gente às vezes esquece disso, gente. Você quer ver o resultado? Acredite. A igreja que quer ser cheia do Espírito Santo, você precisa acreditar. Eu falo da presença mais poderosa, que é a presença do Senhor Espírito Santo, mas isso, como falei anteriormente, repito, isso vale para tudo. O que você esperou ou espera? Falando da outra promessa, de honra, de bênção, de você aqui comer o melhor dessa terra, o que foi que Ele te prometeu? Se você não acreditar também na palavra dEle, não vai acontecer nada. Jesus falou: olha, vocês vão ficar na cidade até vocês verem o resultado. Eles acreditaram nessas palavras, eles creram nessas palavras. E se Jesus promete, se a palavra dele é para nós permanecer, então permaneça. Permaneça orando, permaneça jejuando, permaneça crendo, permaneça desfrutando dessa presença manifesta dele sobre a tua vida, e você vai ver as coisas aí na sua vida acontecerem. Amém? Mas vem da atitude de quem acredita. Quem acredita sacrifica. Quem acredita não desiste. Quem acredita não vai abrir mão. Quem acredita não dá ouvido para as coisas que o diabo às vezes vai soprando. Lembra daquela palavra que foi dita uma vez? Outra vez eu vou trazer essa mesma mensagem aqui. Ouvinte e assunto. O diabo é especialista para enganar as pessoas. Ele pega um assunto, e muitas vezes não é mentira, é uma verdade, mas com a intenção de destruir quem está ou quem vai ouvir. Às vezes o assunto é uma mentira e ele consegue destruir, mas às vezes ele pega
aquela verdade distorce, lança naquela pessoa e ela acaba caindo. Com aquele assunto, ela se perde. A gente tem isso um exemplo. O primeiro homem a pecar, que foi Adão e Eva. Ele pegou uma verdade, distorceu e eles acreditaram. Eles foram os ouvintes. O assunto foi a palavra de Deus e eles desobedeceram e caíram em pecado. Perderam o paraíso, perderam a presença de Deus, a comunhão que eles tinham com Deus e ficaram longe daquilo que Deus um dia tinha construído para cada um deles. Perceba isso. Nós precisamos aprender que um momento eu posso ser o assunto, mas tem hora que eu posso estar me tornando um ouvinte. Eu tenho mais perigo, eu corro mais perigo quando eu sou um ouvinte do que quando eu me torno um assunto na boca de muitas pessoas. Porque quando as pessoas falam de você, você não sabe o que elas estão falando. Mas quando você está ouvindo de alguém, e principalmente quando você ouve acerca das pessoas que são cheias do Espírito Santo, aí é um problema. Foge da aparência do mal. Amém? Não se põe em julgo desigual, porque você tem muito mais a perder do que aquele que está falando mal daquele irmão, daquela irmã que você está vendo. Não tem nem noção de quão grande é a intimidade dessa pessoa com o Espírito Santo. Você vai ter problemas. Amém? Miriam chegou para Arão e disse assim: por acaso Deus só fala com Moisés mesmo, é? Ele não fala com a gente também não? Aí Deus chama Miriam, Arão e Moisés e repreende os dois. Arão ouviu acerca do assunto que era Moisés. Ele se tornou ouvinte. Aquelas palavras entrou no coração dele, ao ponto que Deus repreendeu os dois. E Miriam ficou leprosa. E Moisés, homem de Deus, coração limpo, foi clamar pela irmã. Então guarde isso, tá, gente? Se com você, guarde essa palavra, acredite nessa palavra, creia nessa palavra, mas não permita que o diabo lhe engane. Amém, igreja? E aí a gente lê essa grandeza do versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos aqueles 20 ficaram cheios do Espírito Santo. Porque só ficou cheio do Espírito Santo quem acreditou em que Jesus disse lá atrás e se maravilhou com isso, mudou de vida. Aquele Pedro que negou, depois que recebeu o Espírito Santo, morreu por Jesus. Eles eram chicoteados, açoitados, e eles permaneciam pregando e falando acerca de Jesus, porque o Espírito Santo estava dentro deles. Eles não mais o decepcionaram, eles não mais entristeceram a Deus. Percebe a diferença de uma pessoa que, quando acredita, primeiro, por ser cheio do Espírito Santo; segundo, a personalidade da pessoa muda, o caráter muda, a história muda, a vida muda, a família muda, e todos aqueles que estão à sua volta também vão de mudar. Amém? Quem entendeu? De verdade, bem forte para o nosso Deus que é digno. Agora eu vou pôr para você 4 pontos importantes. Você aplique isso na tua vida em nome de Jesus. Não saia daqui sem aplicar isso na sua vida. Vamos lá? Primeiro, assim como os discípulos, acredite na presença ou na promessa do Pai, através das palavras do Senhor Jesus. Segundo, vamos lá para o segundo. Após a ascensão de Jesus, 120 pessoas perseveraram unânimes em oração, acreditando em que, igreja? Com o Senhor Espírito Santo, e foram. Amém? Terceiro, observe que eles não ficaram esperando ou aguardando, mas acreditando que receberiam a promessa de serem batizados com o Senhor Espírito Santo. Esperar. Olha o que esperar faz. Lhe manterá onde? Lhe mantém na incerteza e insegurança. E acreditar lhe manterá na fé. Não esqueça dessa mensagem. Eu estou acreditando, eu estou na fé. Não deixe ninguém me atrapalhar. Porque normalmente quando você está passando por luta, é mais que o diabo vai fazer. Fazer você ouvir vozes contrárias à tua fé. Rapaz, já vi tanta gente sofrer, já vi tanta gente tentar fazer isso aí, não dá certo. Você vai só perder tempo. Quando você acredita, você permanece. Muitos assuntos, muitas palavras vão surgir. O que tu quer todo dia na igreja? Rapaz, todo dia tu está indo na igreja, agora tu vai morar na igreja, é? E aí, se você não acredita, você vai... Rapaz, não precisa mesmo estar na igreja todo dia, não. Você não vem à igreja. Mas quando você acredita, você entende o que você está à procura, em busca.
Você está em busca, você passou esses 21 dias em busca de quê, igreja? Oh, glória a Deus que você aprendeu. Não foi apenas atrás de bênçãos físicas, não foi atrás de uma mudança física, não. Eu estive durante esses 21 dias à procura daquele para mudar minha história, para me tornar uma pessoa completa, espiritualmente falando. Amém? Então, quando você acredita, você vai fazer como esses 120 permanecer. Vinham para a igreja todos os dias. Após Jesus subir aos céus, eles estavam todos os dias. E a Bíblia vai dizer: e todos ficaram cheios do Espírito Santo, porque eles perseveraram, eles acreditaram. E por eles acreditar, eles lutaram em oração, em jejum, em comunhão, em contato com o Espírito de Deus. E naquele grande dia houve-se uma voz impetuosa como de um vento, e o Espírito Santo veio e encheu todos eles. Não é por acaso, igreja. Quem entendeu? De verdade. Lembra do que nós falamos ontem? Que Deus não ouve que Deus não atende as nossas necessidades. Deus atende o quê? A nossa fé. Se você não manifestar essa certeza na existência dele, mesmo você não o vendo, você não toma posse dele. Sabemos, assim como o Pai, a gente já entendeu ontem que a igreja tem necessidade de ser batizado com o Espírito Santo. A igreja do século, ela tem necessidade de ser cheia do Espírito Santo. Mas por que não é batizado? Porque não procura por ele. Fica esperando que ele faça alguma coisa, quando na verdade é para ela permanecer, é acreditando. Acreditando. E quando fala acreditar, essa expressão vai te fazer, como a gente aprendeu, manter a consciência limpa, o corpo limpo, né? A má consciência, ou seja, você vai tirar ela, você se mantém uma pessoa renunciada, arrependida, você desce as águas. O que você precisar fazer, você faz. Tudo que você for orientado por ele, você leva em conta. Você não sai da igreja dizendo: isso é besteira, não precisa disso. Não existe isso. Você leva em conta porque é a palavra de Deus. Então está aí, igreja. Finalizo com você. Amanhã, gente, é muito linda a mensagem de amanhã. Inclusive, nós já falamos um pouquinho a respeito do que iremos trazer para você. Eu faço até menção do que nós iremos, do tema que amanhã será abordado, como devo ser, ou como deve ser a minha conduta a partir, no caso amanhã, a partir do jejum de Daniel. Como deve ser a sua conduta após o jejum de Daniel? Você tem noção como você, cristão, homem, mulher cheia do Espírito Santo, após esse trabalho, como você deve ser? Ou como você deve conduzir a sua vida? Amanhã eu vou te ensinar acerca disso, tá bom? Mas hoje é para você acreditar. Não saia aí colocando o seu coração no que os seus sentimentos, as pessoas ou o mundo lá fora está te mostrando. Continue acreditando na promessa do Pai. Ele prometeu de você morar no céu. Acredite nessa promessa. Espere ele. Ele não mentiu acerca dessa promessa. Ele vai voltar. Então te mantém pronto. Quando ele disse que quando voltar, ele quer encontrar você de que forma? Em paz. Tá certo? Então guarde isso e viva todos os dias acreditando na promessa do nosso Deus, do nosso Pai. Bem forte para o nosso Senhor